Olá, eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Centro Westworld, dissecando a terceira temporada de Westworld, indo para o sexto episódio, Decoherence. O termo que batiza o episódio pode ser traduzido livremente como decoerência, né, ou incoerência. É um termo, na verdade, está ligado à história da física quântica, que é justamente quando uma determinada partícula perde a sua coerência quântica, começa a agir de forma diferente do que está acontecendo, né? E assim, apesar de ter sido um episódio baseado todo no William, né? Tipo, o principal personagem do episódio, outros nem aparecem, e fora o William aparecem também histórias meio laterais e complementares das histórias que a gente já estava acompanhando, mas o episódio inteiro é centrado no William, o famoso Man in Black, que nessa temporada está de branco. Mas eu acho que o título do episódio tem a ver com uma lenta mutação que está acontecendo com a Hale, né? Ou melhor, o corpo da Hale sendo habitado pela mente da Dolores, e aos poucos isso vai mudando ali, vai criando justamente essa decoerência. Falando brevemente sobre isso, né, a gente vê ela cada vez mais próxima da família dela, e ela vendo que o Sarek, né, o personagem do Vincent Cassel, que é um dos criadores do Roboão, tal da máquina de inteligência artificial que controla e decide o futuro das pessoas no futuro, uma máquina de meritocracia, ou seja, por mais contraditório que isso possa parecer, é exatamente isso que ele é. E o Sarek confronta a Hale, que está aí justamente seguindo o plano da Dolores de conseguir a maioria acionista, né, da Delos, para conseguir fabricar mais corpos para colocar mais mente de outros anfitriões, outros robôs. E no que a gente está levando a crer acontecer a tal da revolução que a Dolores está planejando. É algo que ela falou desde o primeiro episódio dessa temporada, e ela está muito decidida e definida, e a gente viu também a breve participação dela nesse episódio, mostrando que é um rumo inevitável, o que leva a gente a crer que essa proliferação de robôs, de anfitriões, seja a tal revolução que ela está pregando. Eu acho que isso é mais um jogo de espelhos do Westworld, para a gente olhar para um lado e quando a gente vê, nossa, é outra coisa que não tem nada a ver. É... O fato é que o Sarek mata um dos acionistas da Delos na frente da Hale, né? E isso é a menor cerimônia, à luz do dia, vem um cara, mata, vem um outro, pega e joga dentro de uma lata de lixo, já tira a lata de lixo dali e ele já chega e fala, meu, é isso aí, é assim que eu trabalho. Não, a cena talvez pudesse ter sido mais forte se fosse a primeira pessoa que o Sarek mata, né? Se a gente não tivesse visto o Sarek matando no episódio anterior o pai do atual CEO da Insight, que é a empresa que é dono do Roboão. A gente vê ele matando de uma forma fria no episódio passado, o que vai meio de encontro ao próprio a aura de alta importância que ele tinha imposto justamente em cima do presidente do Brasil, logo no início do episódio. Né? Ele mostra que ele não precisa exercer a força porque ele exerce sua força de outras formas. Quando ele mata o cara que teoricamente era o sócio dele na Insight, mata de uma forma brutal e eu acho desnecessária. Ele podia ter matado esse cara de uma forma muito mais sutil, como ele faz justamente com o sócio da Delos na frente da Hale. Ele perde um pouco essa aura de onipotência que ele parece carregar. E ele retoma justamente nessa cena, uma cena breve que ele mostra, fala pra Hale, e é isso, cara, eu tô 100%
decidido a não fazer isso que você está fazendo e vou fazer o que for preciso para que isso aconteça. A gente ainda vê o desdobramento da história da Hale, que ela é descoberta como a traidora, né? Que em um determinado momento o próprio Sarah fala que tem alguém que está na empresa que é como é que fala? Um traidor, né? Tem um termo em inglês, mole, tá vindo na minha cabeça, mas eu não traduzo rápido o suficiente. Mas é basicamente um agente infiltrado que está lá, eles descobrem, e o Sarah consegue descobrir que a Hale é esse agente infiltrado justamente a partir da forma como ela age com o filho dela, que é diferente da forma que ela age com o filho antes da Dolores ter invadido o corpo dela. Então, a afetuosidade que ela tem com o filho, que parece inédita, entrega ela para isso. Ela é cercada e aí tem aquela cena maravilhosa que aparece aquele Transformers da Delos lá e dá uma surra para salvar a galera. Salvar a Hale, né? A Hale volta para casa, pega a família, sai, ninguém sabe para onde, mas fugindo certamente. E ela já tinha dado algumas dicas, né? Porque ela fica o tempo todo fazendo. Tem uma cena específica que ela desenha exatamente os arranhões que estavam no corpo dela, só que por cima da roupa, né? Um círculo e um traço na horizontal e depois um outro círculo. Quando ela está conversando com o Sarah é que ela faz isso, né? Dando a entender que tem alguma coisa acontecendo aí na junção da Dolores com a Hale que dá origem a esse, tanto a ela ser descoberta pelo Sarah, quanto essa sensação que ela está fazendo algo que é errado, que ela não devia estar fazendo e que ela devia se preocupar com a família dela. É a última cena do episódio, inclusive, quando ela foge com a família dela e é atingida por uma bomba. Alguma coisa acontece, o carro dela explode, a família dela morre, tanto o marido quanto o filho pequeno, e ela sai completamente em chamas, meio com uma cara de vingança. E eu acho que isso tem o dedo da Dolores. A Dolores fez isso acontecer para justamente tirar a família da Hale da equação e fazer com que ela voltasse para o plano original. Mas eu acho que mesmo a sede de vingança da Hale está no plano da Dolores. Tudo está calculado pela Dolores, como ela mesma conversa com a Maeve em outra cena. A Maeve entra de novo em Westworld e vai lá onde tem um novo corpo da Dolores, ela conversa com esse corpo e a Dolores está lá impassível, completamente ciente e tranquila do que está acontecendo, está tudo de acordo com o que ela tinha planejado. Mas isso são histórias paralelas, né? Além disso, a gente vê a própria história da Maeve, né? E aí nesse processo a gente vê o personagem do Rodrigo Santoro, o Hector, morrer, de fato, né? Causando mais uma cena dramática, né? A tensão e a paixão entre a Maeve e o Hector é muito intensa, né? E é uma cena bonita e triste ao mesmo tempo, né? A cena em que a Hale depois consegue, ela tem essa outra passagem dela também, ela consegue destruir a pérola do personagem do Hector, o personagem do Rodrigo Santoro, o Hector. E a partir disso o Hector deixa de existir. É o primeiro anfitrião que a gente vê sendo sacrificado em cena. Teoricamente o Ted também foi sacrificado, né? O primeiro namorado da Dolores, ainda na narrativa do Velho Oeste. Mas, né, tudo indica que o Ted vai aparecer numa determinada hora. Quem aparece bastante nesse episódio, é claro, é o William, o Man in Black, que a princípio está numa unidade de correção educacional, que tem a ver com aquela história dos outliers, né, dos humanos que saem fora da curva e fazem coisas diferentes, são geniais ou inquietos, de alguma forma rompem essa fronteira.
E ele tá lá, né? Ele tem um belo monólogo logo no começo, depois que ele tá numa. Parece uma reunião, como se fosse uma reunião de alcoólatras anônimos, né? Todo mundo num círculo, falando ali o que está sentindo, ele vai lá e faz aquela maravilhosa descrição que a humanidade é bactéria pérola de. numa pedra de lama solta no espaço e que nós não passamos de larvas em um cadáver. Tá? Tipo, e o Ed Harris, né, dá uma força aí para esse texto, como se fosse um texto bíblico, assim, ele é muito bom. E a gente aos poucos vai entendendo que ele está nessa unidade de correção, ele tem a seu uma espécie de um aparelho acoplado ao céu da boca que ele passa a tomar aquela droga sintética e num desses eventos que colocam inclusive um óculos desse de realidade virtual em cima dele, ele consegue visitar a própria infância. E a gente descobre que ele não teve a infância tão sofrida quanto ele dizia que teve, né? Na verdade, ele sempre teve essa natureza impulsiva. Ele estava mentindo para a gente, talvez mentindo para si mesmo, sobre quem ele realmente era para justificar ele ser esse personagem. E aí, num dado momento do episódio, a gente entra numa sala junto com o Men in Black, de novo, né? Ele todo de branco, e a gente tem uma reunião como essa aí do começo do episódio, com as pessoas todas em círculo, e a gente vê nada menos que todas as versões do William, uma das melhores cenas do Westworld. Essa sessão ainda é tocada pelo próprio James Delos, o criador da Delos, que também estava sendo testado para saber se ele era um robô ou não, e o William pôde presenciar isso. Daí tem uma certa ironia, né, do James Delos ser o recepcionista desse encontro. E é muito, muito interessante, né, e muito bem feito também, como cada versão do William, a criança, o Jimmy Simpson, né, que é o ator que faz o William mais novo na primeira temporada, o Ed Harris caracterizado como Ben Black, depois o Ed Harris caracterizado como a cena dele de smoking naquela última cena da primeira temporada. Então você tem aí diferentes visões e versões do mesmo personagem, e cada uma delas tem um certo ou incredulidade ou um desprezo sobre a outra, né? E eles começam inevitavelmente a se comparar. É uma cena incrível que mostra como o personagem do Men in Black, né, o William, é um personagem importante nessa temporada. Até o episódio passado a gente só sabia que ele ia aparecer uma determinada hora, né? Aos poucos ele ganha peso, e nesse episódio é o episódio definitivo que mostra que sim, ele vai voltar. É mais uma mexida no tabuleiro. A gente vê muito pouco da Dolores, a gente vê muito pouco do Caleb, né? A gente não vê nada do Caleb, na verdade. O trailer do próximo episódio, que é o penúltimo episódio, aparentemente fala sobre a história pregressa do Caleb. A gente vai descobrir quem é o Caleb, afinal. Será que o Caleb é o irmão do Sarek? Será que o Caleb é uma versão nova da Dolores? Enfim, tem muitas especulações na internet sobre isso. Todo mundo pirando assim para que lado que vai essa temporada. E eu acho que o próximo episódio encaixa as peças finais para a gente ter aí um grande desfecho no último episódio, como sempre, né? O Westworld consegue ir criando degraus para aos poucos chegar num dado momento e nos apresentar sempre um gran finale à altura da expectativa. Tô sentindo falta de um episódio mais forte, assim, sabe? Eu torcer aqui para que esse próximo episódio seja... Sempre, toda temporada tem um episódio que é um episódio central, assim como na temporada passada a gente teve o episódio dos índios, né? Maravilhoso. Então sinto falta disso, assim, um episódio que tem um peso mais dramático e que não necessariamente esse peso dramático tem a ver com a história principal, né?
Ah, sim, tem outra coisa que acontece no episódio, também não custa salientar, porque a gente vê a história do William e do Serac enquanto a Dolores liberta todas as pessoas, como a gente viu no 5º episódio. Todas as pessoas do mundo recebem em seus celulares as informações que o Roboão tem sobre elas, e elas ficam sabendo quando que elas vão morrer, quais os motivos da morte dela, os próximos passos, o que vai acontecer, os destinos previamente traçados. Tem uma psicóloga que atende o William, que recebe uma mensagem que fala lá no celular que ela tem casos com outros pacientes, né, com pacientes dela, e ela faz uso de opioides. E na mesma hora que ela está vendo a mensagem, ela recebe a mensagem possivelmente do marido dela, falando que, ó, tô saindo de casa com as crianças, passar bem. Tanto que ela se mata nisso, né? E o Serac percebe isso justamente com aquela imagem do círculo, que seria o equilíbrio perfeito da humanidade, com um borrão enorme numa das laterais, localizado como sendo em São Francisco, que é justamente onde tem essa revelação. Que a gente achava que era uma coisa que afligia toda a humanidade, mas pelo jeito só pegou ali as pessoas na região de São Francisco. Então a gente está aí às vésperas do penúltimo episódio dessa 3ª temporada, uma temporada bem diferente, né? Uma temporada realmente mais direta, embora eu acho que ainda tem alguns jogos de realidade, de algumas, como eu estava falando, né, jogos de espelhos mesmo, a gente achar que é uma coisa quando na verdade é outra. A gente vai ver essas revelações aí em breve. Será que o Roboão é o irmão do Serac? Será que o Caleb enfim, tá tudo em aberto. A partir disso, né, desse 7º episódio, eu acho que a gente pode chegar num ponto mais específico, e não dá para prever o que vai acontecer, né? Eu só insisto. Acho que toda a revolução robô que a Dolores está prometendo não é esse levante das máquinas contra os seres humanos, mesmo porque ela está aos poucos conhecendo outros seres humanos que não são os visitantes do parque, né? Os bilionários que podiam pagar e ser completamente violento com os robôs, né? Ela está aos poucos entendendo que a humanidade é mais do que isso. Então é interessante, e também não custa lembrar que essa semana o Westworld foi renovado para mais uma temporada. Então teremos a 4ª temporada de Westworld. Não dá para saber como isso vai acontecer por conta da história da pandemia, né? Enfim, não dá para produzir nada. Mas pelo menos tem essa carta branca aí, que teoricamente é a penúltima temporada, né? Em tese, são 5 temporadas que contam essa história inteira, criada pela Lisa Joy e pelo Jonathan Nolan. É isso, vamos ver o episódio desse domingo, para que lado vamos, e semana que vem eu tô de volta. Boa noite. Valeu.